A turma da segunda série, professor Euler está de volta com mais vídeo aula. Hoje, sexta-feira, dia 19 de março, estamos aí com mais uma aula, mais um encontro, tá bom? Então agradeço a sua participação, agradeço você que está compartilhando a aula, que você está participando. Obrigado a vocês todos, né? A família que está acompanhando aí os seus filhos, os responsáveis, né, de cada aluno, tá? Obrigado pela participação e continue participando aqui para a gente poder ter esse meio de interatividade. Você do outro lado e eu aqui, com certeza te dando aquele apoio, né? Bom, na aula de hoje nós vamos estar fazendo aí algumas observações sobre o nosso assunto que estudamos na nossa semana e vamos fechar a semana com chave de ouro aí, falando aí sobre a área, né, sobre estudo de áreas de figuras. Bom, então já convido a você a participar da aula de hoje, pegar sua agenda, seu livro didático, seu caderno e deixar bem do seu lado aí para você ter esse material que vai utilizar hoje na nossa aula, tá bom? Bom, então nesse momento estarei compartilhando com vocês a nossa aula, tá? E espero que você acompanhe do outro lado aí da telinha, tá bom? Venha junto comigo aprender um pouco mais sobre matemática. Vamos lá! Muito bem, segunda série, vamos dar continuidade aqui na nossa aula, tá? Pegue seu material didático, coloque aí do seu ladinho, porque você vai precisar fazer anotações no seu caderno e na sua agenda, tá bom? Bom, hoje é sexta-feira, final de semana, né? Está se aproximando aí. Durante essa semana falamos, né, sobre a geometria, principalmente das figuras planas. Fizemos aí alguns estudos, né, sobre a área de figura plana, a área de polígonos, né? E na aula de hoje a gente vai só fazer o fechamento desses conteúdos, né? Professor, qual é a importância de eu estudar a área, né, de figuras planas? Pessoal, essa pergunta, né, é uma pergunta que não se aplica somente a esse conteúdo, né? Se aplica em todos os conteúdos que você estuda em matemática. Qual é a importância de estudar matemática? Essa seria a pergunta, né? Por quê? Porque nós, professores de matemática, né, nós sentimos que muitas vezes o aluno acaba levando aquela impressão de que matemática é só números, né? Ou não chega naquela parte de formas, ou não entende que a matemática ela é presente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, através de inúmeras, né, situações. Mas eu vou focar aqui meu exemplo com o conceito de figuras planas. Pessoal, o interesse de estudar e aprender aqui sobre o cálculo de área de figuras planas é justamente para você identificar e utilizar isso no seu dia a dia, né? Ou no momento que você precisar. Por exemplo, quando você está construindo um apartamento, só um exemplo, ou uma casa, né, um apartamento, ou um banheiro, ou uma piscina, e você quer fazer aí a determinação de quanto você vai gastar, um orçamento, né? Quanto que eu vou gastar será para fazer essa construção? Quanto que eu vou, de quantas cerâmica eu vou precisar, de quanto cimento, enfim. Ah, professor, mas hoje já tem a empresa que pode fazer isso para você. Tranquilo, eu concordo com você, com a sua ideia. Porém, algumas vezes a sua função ela vai variar e você vai precisar em algum momento utilizar esses conceitos de matemática, conceitos básicos. E aí é nesse momento que entra a parte de você conhecer a matemática, né, com figuras, com fórmulas, com formas, né, com cores, através dessa noção, né, de linha de pensamento que a gente tem que conhecer a matemática em si. Mas o principal objetivo é você conhecer a matemática básica, né, principalmente aí a fórmula, a figura, o que é um quadrado, o que é um retângulo, né? Ah, eu quero mandar fazer por exemplo, quero mandar fazer aí o meu piso da minha casa na forma da cerâmica, todas na forma de losango. Ah, não, eu quero que a minha cerâmica seja cortada na forma de trapézio. Você está conhecendo a figura, né? É claro que muitas vezes, pessoal, o que dificulta essa transmissão dessa informação é justamente você não tocar e não sentir a figura. Porque eu tenho certeza que você tocando e sentindo a figura, você consegue entender, né? E o objetivo muitas vezes tá na palma da nossa mão. O nosso celular, a televisão, o notebook, né? O formato dele. Ah, o meu celular ele tem uma tela, por exemplo, de
sei lá, 5,8 polegadas de largura por 3 polegadas de, ou a mais, né, de comprimento. Então são perguntas, são situações como essas que a gente acaba entendendo. Ah, o meu notebook tem 14 polegadas. Ah, mas você sabe onde é que está sendo administradas essas informações? Né? Então são coisas como essas, são perguntas como essas que a matemática ela nos traz solução. Né? Pessoal, é muito importante que vocês conheçam a parte básica, tá bom? Bom, então com essa noção a gente vai começar a falar do nosso conteúdo na aula de hoje. Vamos falar da página 69 do livro didático. O que a gente vai abordar na nossa aula de hoje, professor? Nós vamos estar falando da área de polígono regular, ok? Na aula de ontem nós estudamos algumas relações métricas, né, de polígonos. E na aula de hoje vamos falar da área de polígono regular e também da área do círculo e do semicírculo, tá bom? Ou do setor circular, né? Vamos lá, área de polígono, vamos identificar aqui primeiro o polígono. Um modo usual de calcular a área de um polígono regular é decompô-lo em triângulos iguais, calcular a área de um dos triângulos e multiplicar pelo número de lados dos polígonos. Você só vai conseguir enxergar essa fórmula quando você acompanhar no livro na página 69. Vamos lá. A primeira figura que nós vamos fazer a demonstração da fórmula é o triângulo, tá bom? Então preste atenção aí. O triângulo, tá? O triângulo, ele possui uma fórmula. Professor, na aula anterior nós aprendemos que o triângulo é base vezes altura dividido por 2 a área dele. Correto, concordo com vocês. Porém, quando o triângulo for dividido em triângulos menores, né, ou estiver inscrito, né, dentro de uma circunferência, você vai perceber que ele tem uma outra fórmula. E é essa fórmula aqui, ó. Área do triângulo, só lembrando que ABC significa que o triângulo é um triângulo ABC, né? Ou pode ser CDF, ou enfim, você vai ver que essa letra aqui ela vai ser alterada, né? Isso aqui é só nomenclatura. Então, a área do triângulo ABC é igual a 3L, 3 sobre 2 vezes A3. Vamos novamente ver. O que é esse 3L3 aqui? O 3L3 é o meu perímetro da minha figura. 3L3 é meu perímetro, né? Sobre 2, observem, quem é o B e quem é o H aqui, né? Base vezes altura. A minha base é 3L3. E quem é a altura? É o A3, que nesse caso é o apótema. E quem é L3? É o lado, né? Quantos lados tem um triângulo? 3 lados, certo? E sobre 2, professor, é da nossa fórmula. Tranquilo, né? Bem simples, bem fácil de a gente entender. Fiz a fórmula do triângulo, agora eu vou estudar a fórmula do quadrado. Ah, professor, do quadrado se assemelha a essa fórmula? Sim, também se assemelha a essa fórmula, é o que você vai ver agora. Olha só, a área do quadrado ABCD, né, é 4L3 sobre 2. O que quer dizer essa parte aqui de cima, o 4L3? O 4L3, né, nós temos aí, é o meu perímetro, tá bom? É o meu perímetro. Só lembrando que são 4, se você pegar um triângulo e dividir ele, vai ser um triângulo equilátero, né? 3 triângulos. Se você pegar um quadrado e dividir em triângulos equiláteros, vai ser 4 triângulos, né? Com 3 lados, que é esse que está falando aqui, né? Nessa fórmula. E a 4 é a apótema do quadrado, que tem 4 apótemas. Aí temos a próxima figura, né? O próximo polígono, o pentágono. O pentágono tem 5 lados, então nesse caso vai ser ABCDE, né? 5L3 sobre 2 vezes A5. Professor, quem é o 5L3? É o meu perímetro. E quem é o A5? É a apótema do pentágono. Dividido por 2 é a nossa fórmula, né? Só lembrando que dividido por 2 aqui, ó, é por causa da área do triângulo. Temos o próximo, o hexágono. O hexágono, nesse caso, é ABCDE, né? Nós temos o hexágono, que faltou o F aqui, porque são 6. Faltou F aqui, né? ABCDF. Bom, então 6L3 sobre 2 vezes A3. Quem é o 6L3? É o perímetro, tá bom? O perímetro é 6L3. E o A6 é aqui o apótema do hexágono. Tranquilo? Essas fórmulas aí são as fórmulas que nós vamos utilizar na aula de hoje, tá bom? E aprender também para a nossa vida, tá bom? Só lembrando que essas figuras aí é quando elas estão inscritas dentro de uma circunferência. Aí você utiliza essas fórmulas. Mas se tiver somente a figura plana, aí você utiliza aquela fórmula que aprendemos na aula passada. Tranquilo? Beleza. Agora vamos lá fazer o nosso estudo na próxima aba, né?
a gente vai estar acompanhando com vocês aí no livro didático na página número 70. Na página 70 temos uma atividade que o professor vai estar corrigindo uma questão, né, ou duas questões, para a gente dar um modelo para resolver. Olha só, um triângulo equilátero inscrito em uma circunferência tem área igual a 27 raiz de 3 centímetros quadrados. Qual é a área do triângulo equilátero circunscrito a essa circunferência? Bom, ele quer que você determine a área do triângulo equilátero circunscrito, né? Observe que o equilátero está inscrito e ele quer saber do circunscrito. O que é isso, professor? Qual é essa linguagem? Inscrito é que está dentro, circunscrito é que está circulando algo, né? Ou seja, essa figura está dentro de outra figura, tá bom? Então, vamos lá determinar, né? Primeira questão, temos aí, ó, o exemplo, né? Vamos fazer o nosso cálculo. Então, qual é a área do triângulo maior, né? A área é 27 raiz de 3 centímetros quadrados. Ele nos deu essa informação. Então, vamos lá. A área do 3i, né? Que nesse caso é a área do triângulo equilátero inscrito, né? Vamos representar por área 3i. E a área 3c é a área do triângulo equilátero circunscrito. Então, I é inscrito, C é circunscrito, tá bom? Somente essa linguagem aí para a gente identificar o que a gente está utilizando aqui para a fórmula. Bom, então vamos começar aí falando da fórmula, né? Então temos a fórmula, ó. A área do 3i significa que a área do triângulo inscrito é igual a 3L, 3i, né? Sobre 2 vezes AI, 3. Quem é esse 3L? 3L, 3 aqui, ó, é da nossa fórmula, lembrando que agora há pouco eu dei para vocês a fórmula, e L3i significa que é o lado, né, aqui do triângulo I, ou seja, do triângulo inscrito. Bom, então fazendo a nossa fórmula, escrevendo o lado e o apótema em função de R, ficamos com, lembrando, ó, escrevendo o lado e o apótema em função de R, ou seja, do raio, né? Então, A3i é igual. Quem é L3i? L3i é R ao quadrado, né? E quem é A3i? É raiz de 3 sobre 4. Mas por que 4, professor? Porque o nosso valor aqui de A3i é raiz de 3 sobre 2. E 2 vezes 2 vai dar 4, tá bom? Então, então nós fizemos aí, ó, a nossa primeira fórmula, né? Determinamos aqui a nossa primeira fórmula. Mas ainda não acabou. A gente vai adiante, tá? Nós determinamos aí a primeira parte, nesse caso, vamos determinar o raio. O que nós queremos determinar aqui, ó, é esse raio. Então, vamos lá. 27 raiz de 3 é igual... O que é esse 27 raiz de 3? 27 raiz de 3 é a área, né, do triângulo equilátero inscrito. É igual a 3 raiz de 2 elevado ao quadrado sobre 4. Observe que nós temos aqui, ó, uma regra de 3, né, uma razão. Então, multiplica meio pelos extremos. Então, vamos multiplicar primeiro em função de R. 1 vezes 3R ao quadrado raiz de 3 é 3R raiz quadrada de 3. E 4 vezes 27 raiz de 3, 4 vezes 7, 28, 4 vezes 2, 8 e 2, 10. 108 raiz de 3. 108 raiz de 3 está aqui. Queremos determinar o R, então vamos isolar o R, né? O que vai acontecer com esse número 3 em raiz de 3 que está passando aqui? Ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Muito bem, deixando o R ao quadrado sozinho. Então vai ter 108 raiz de 3 sobre 3 raiz de 3. Só lembrando que o 3 raiz de 3 está aqui, ó. 3 raiz de 3 ele passou dividindo, né? Que é a operação inversa. Então, dividindo aqui, ó, esse raiz de 3 e o raiz de 3 simplifica. 108 dividido por 3, vamos ter 10 por 3 vai dar igual a 3 e 18 por 3, 6. Então, R ao quadrado é 36. Queremos determinar o R, que é o raio, né? Observem que aqui tem uma potência, podemos transformar em radical. Então, vai ficar R raiz quadrada de 36, que é igual a 6 centímetros. Determinamos o raio. Bom, se já determinamos o raio, né? Agora nós vamos determinar a apótema, né? Uma observação bem importante aí, pessoal. O raio da circunferência, ele é igual ao apótema, tá bom? Ele é igual ao apótema aí do triângulo. Então nós vamos ter o seguinte, vamos colocar aqui, né? A3C é igual a 6 centímetros, tá bom? Então, o apótema aí da circunferência é igual a 6 centímetros, né? Bom, então L3 é igual a 2A3 raiz de 3, né? Observem que vai ser substituída essa informação aqui, ó,
os dois lados vamos ter C, né? Ou seja, o lado da circunferência. Então, L3 da circunferência é igual a 2A3 da circunferência, raiz de 3. O que foi acrescentado? Somente o C aqui, ó, tá? O C que é da circunferência. Desculpa, circunscrito, tá bom? Circunscrito. O 3 aqui significa que está circunscrito, ou seja, o triângulo circunscrito é igual a 2 apótema do triângulo circunscrito, raiz de 3, né? Bom, então fazendo aqui a nossa operação, né? 2 vezes A, 3C. Mas quem é 3C? Olha aqui, ó, o A3C é 6 centímetros, então substitui por 6. E o L3C, né, que é o nosso lado circunscrito, vai ter lado circunscrito é igual a 2 vezes 6, 12. 12 raiz de 3 centímetros. Então determinamos o raio e determinamos o lado do triângulo circunscrito, certo? Agora vamos para o próximo passo, né? Nós temos aí L raiz de 3, né? L3C é igual a 12 raiz de 3. Próximo passo. O próximo passo nós podemos escrever que o A3C é igual a 3L3C vezes A3C e por 2. Pessoal, toda essa informação ela é um pouquinho complexa, né? Eu até concordo se alguém dizer, professor, está muito complicado isso aí. Beleza. O objetivo é justamente a gente fazer uma questão que englobe todas as informações para depois você entender. É claro que eu não vou pegar uma questão dessa e colocar na avaliação para vocês, senão vocês vão passar 1 hora resolvendo, né? Então não precisa fazer isso. Eu vou passar uma questão que você consiga resolver, tá? Não se preocupe quanto a isso. Bom, então, fazendo aqui ó, a utilização da fórmula, quem é L3C? O L3C é 12, o 3 repete. E quem é A3C? É raiz de 3 vezes 6, né? Nesse caso, dividido por 2. Então, o A3C é 3 vezes 12 vezes 6, vai dar 216. 216 raiz de 3 sobre 2. 216 dividido por 2 é igual a 108 raiz de 3 centímetros quadrados. E essa aí é a área do meu, nesse caso ele fala aí do meu triângulo, né? A área do triângulo equilátero circunscrito a essa circunferência. Então, olha aqui, ó. A área do triângulo circunscrito é igual a 108 raiz de 3. Para determinar a área, o que eu precisei? Eu precisei determinar a medida do lado e depois o raio, né? Observem aí, pessoal, que só para essa questão nós levamos aí 10 minutos para resolver ela com o professor, né? Agora imagina se você tivesse sozinho, né? Muito mais tempo você levaria. Beleza, mas o importante é que a gente conseguiu resolver. Agora vamos para a próxima questão para a gente tentar entender um pouco mais aí sobre esse assunto, né? Tá complicado? Sim, mas vai descomplicar daqui a pouco, tá bom? Vamos lá. A segunda questão. A área de um quadrado inscrito em uma circunferência é 100 centímetros quadrados. Qual é o comprimento dessa circunferência? Para fazer o cálculo dessa questão, você vai precisar utilizar o teorema de Pitágoras. C ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Com isso, vamos ter, ó, quem é o C ao quadrado? R ao quadrado igual a 5 ao quadrado mais R ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Quem é essas informações aqui, professor? Quem são? Pessoal, R ao quadrado é o raio, né? E aqui vocês podem ver que é o raio. Eles nos dão uma informação. Queremos encontrar o raio. Então vamos lá. R ao quadrado, né? É igual. 5 elevado ao quadrado é 25. Mais R ao quadrado vezes 2 sobre 4. Olha, simplifica o 2 com 4, sobra R ao quadrado sobre 2. Beleza? 2 e o 4 simplificou. 2 dividido por 2 dá 1 e 4 dividido por 2 dá 2. Tranquilo. Observem que o R ao quadrado e o R ao quadrado sobre 2, eles são valores aqui que a gente pode agrupar, são semelhantes, né? Então, agrupando e deixando do outro lado 25, vamos ter aqui, ó, R ao quadrado menos R2 sobre 2. E agora, professor? Agora temos que tirar a MMC desses dois números aqui, ó. Mas é muito mais simples de fazer isso, ó. Multiplica o resultado e subtrai, ó. Multiplica aqui o resultado e subtrai. Essa é a regrinha, tá? 2 vezes R ao quadrado é 2R ao quadrado. 2R ao quadrado menos R ao quadrado é igual a R ao quadrado. Então, R ao quadrado sobre 2 é igual a 25. Mas observe que meio pelos extremos aqui. Então, R ao quadrado é igual a 2 vezes 25, 50. E R é igual a raiz de 50, né? Mas a raiz de 50, fatorando, vai ficar 5 raiz de 2 centímetros. Determinamos o raio. Próximo passo é calcular o comprimento da circunferência. E qual é a fórmula, professor? Comprimento da circunferência é 2 vezes o valor de π vezes o raio. Quanto equivale o π? 3,14. Quanto equivale o raio? 5 raiz de 2. Agora é só calcular. Ó. Comprimento é 2 vezes 3,14 vezes 5 raiz de 2. Comprimento é igual a 44,27 centímetros. E aí nós calculamos
questão número 2, né? Bom, fizemos aí o cálculo dessas duas questões, né? Agora vamos falar do próximo conteúdo, que é um conteúdo bem legal também de ser trabalhado, que é a área do círculo, tá? Qual é a diferença, professor, da circunferência do círculo? A circunferência é a parte somente aí da borda, né? O círculo é a parte plana, a parte preenchida, tá bom? Então, se pegarmos aí, por exemplo, como exemplo bem real, uma forma de bolo circular, né? O que é a borda da circunferência? Ali, digamos que você tire o bolo, né, de dentro da forma, aquela parte é o meu círculo. E o que seria a circunferência? Somente ali a borda da forma, né? E é isso que a gente vai aprender um pouco mais agora aqui na nossa aula. Vamos lá. Falando de área do círculo, tá aqui a área do círculo, né? O círculo é essa parte aqui, ó. A circunferência é essa parte azul, mais clara, né? E a parte escura aqui é o meu círculo. Bom, ponto central e raio. Então a área do círculo é πr ao quadrado. Muito simples, né? Quem é o π? 3,14. Quem é o raio? O raio você vai determinar ou já a questão já vai te dar, tá bom? Beleza. Então a área do círculo é πr ao quadrado. Você já até sabe, tenho certeza que já sabe sobre essa fórmula, né, pessoal? Então a área do setor circular. Temos aqui o círculo, né? E temos esse setor aqui circular. Opa! Temos a área do setor circular. Então essa área do setor circular, ele é utilizado aí uma regra de 3 simples, né? Medida do ângulo e a área. Então a medida do ângulo, nesse caso aqui, ó, do ângulo total, é 360 graus. Está para quanto? Está para πr ao quadrado. E quem é o πr ao quadrado? É a área de quem, professor? A área do círculo, né? Então πr ao quadrado é a área do círculo. Π está para a área do setor. Essa área do setor é que você vai determinar. Então, você tem essa fórmula bem aqui, ó. Π vezes r ao quadrado igual a 360 vezes a área do setor. Então, a área do setor é igual a πr ao quadrado vezes alfa sobre 360. Através dessa fórmula, você consegue aí determinar a área do setor circular, tá bom? Essa aí é a área do setor circular. Pessoal, para a gente entender, é claro que precisa de um exemplo, né, bem prático para a gente entender. Então a gente vai fazer aí o nosso estudo, né, com um exemplo. Vocês vão ler o livro de vocês aí para ter uma informação mais complementar sobre esse conteúdo, né? É claro que a gente vai explorar muito mais ainda. Então vamos lá. Fazendo aí uma questão, vamos utilizar a questão número 2, tá? A número 1 vou deixar com vocês, vamos resolver a número 2. A número 1 é bem simples, tá? Você vai calcular o comprimento da circunferência e depois calcular a área do círculo, beleza? Segunda questão. Esta figura é composta de 2 semicírculos. O raio do círculo maior mede 10 centímetros. Então a letra A, qual é o perímetro da figura? O que é perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados de uma figura, né? Então perímetro, nesse caso, dessa figura vai ser igual a quanto? Vamos lá. Ele já deu uma informação para nós, né? Perímetro é igual a 10, que nesse caso ele já deu aí essa informação de 10, né? 10 que é o raio do círculo maior, então 10, mais o comprimento do círculo menor, mais o comprimento do círculo maior, né? Ou seja, o comprimento do círculo maior, do menor e o maior. Então perímetro vai ser igual a 10 mais. Qual é aqui o meu comprimento? Nesse caso do menor, é 6,28 vezes 5. De onde é que veio esse 5, professor? E de onde que veio esse 6,28? Observe que 3,14 vezes 2 vezes 5, né, é o comprimento da circunferência. Então, 3,14 vezes 2, nesse caso, vezes 5, né, temos 6,28. A mesma coisa funciona aqui. E de onde é que veio o 5? Veio o 10. O 10, pessoal, ele é o raio, né, do meu círculo maior. E o 5 é a metade de 10, porque se o maior deu 10, o menor vai dar 5, né? É claro. Então, fazendo aqui a divisão e soma desses valores, vamos ter 10, né? 6,28 vezes 5 vai dar um valor grande, né? Dividido por 2, vai dar 15,7. 6,28 vezes 10 vai dar 62,8, dividido por 2 dá 31,4. Somando esses valores, temos o perímetro igual a 57,1. Então, o perímetro foi determinado aí nessa questão. Letra B. Quanto mede a área da parte colorida? Queremos determinar a área, né? Letra B. A área agora. A área, né? Vocês sabem que a área é calculada
assim, ó, a área do círculo é igual a área maior menos a área menor dividido por 2. Mas quem é a área maior? Temos aqui, ó, 3,14 vezes 100. De onde veio esse 100? É πr ao quadrado. Então, π vezes do raio. O raio do maior é 10. 10 elevado ao quadrado dá 100, né? Menos 3,14 vezes 25. De onde veio 25, professor? É do raio, porque 5 elevado ao quadrado dá 25. Já coloquei direto aqui, tá, pessoal? A fórmula aqui, ó, πr ao quadrado, dividido por 2. Então, a área, ele pede aí para você calcular a área da parte colorida, né? A área do círculo é igual a 3,14 vezes 100, 314. 3,14 vezes 25 dá 78,5. Subtraindo esses dois números, vamos ter 235 dividido por 2. Então, a área do círculo é igual a 117,75 centímetros quadrados, tá bom? Então, fizemos aí a determinação da letra B. Tranquilo? Beleza? Então, pessoal, na nossa aula de hoje, a gente explorou aí, ó, é só fazer aí um resumo, né? Nós exploramos aí sobre a área das figuras, né, dos polígonos regulares, principalmente o triângulo, o quadrado, o pentágono, o hexágono, né, o octógono, se for o caso. E também falamos sobre a área do círculo, né, que nesse caso é 2πr ao quadrado, e a área do setor circular, que é dado pela fórmula, né, que a gente falou agora há pouco. Eu vou até revisar aqui porque não estou lembrado totalmente da fórmula, mas é uma fórmula que utiliza aí a expressão, né? Então, a área do setor circular, né, é πr ao quadrado vezes alfa sobre 360, tá certo, né? Então, a área do setor circular é πr ao quadrado, né, vezes alfa sobre 360. Bom, então, nós temos aí, ó, agora para você praticar, tá bom? Algumas questões. Só lembrando que qualquer dúvida o professor vai estar pronto aqui para te ajudar. Na próxima aula a gente vai explorar mais exercícios, tirar dúvida e fazer aí uma grande recapitulação dos conteúdos que nós estudamos nesse bimestre. Só lembrando que nós vamos ter aqui uma aula de educação financeira muito legal, tá? Provavelmente na próxima semana, para a gente fechar essa parte aí do primeiro bimestre com chave de ouro, né? E você tem boas informações. Vou fazer também uma revisão aí, vou falar revisão, mas é recapitulação, né? De algumas questões que vocês terão que estudar para avaliação, para você ter uma base, tá? E com certeza, com a lista que eu enviei para vocês, vocês vão estar com certeza bem informados, né? De como chegar na solução aí no dia da avaliação. Tranquilo? Beleza. Então, pessoal, nós vamos deixar agora as páginas para vocês resolverem, tá bom? Vamos lá, para as páginas para resolver após o término do vídeo. Livro didático, página 72, a questão 1, 3 e 4, tá bom? E livro de atividades, a página 24 e 25, questão 7 a 14. Essas questões vocês vão me entregar, tá bom? Ao término da aula. E as questões que a gente passou na aula passada, de quarta-feira, eu acredito que alguns já resolveram, já até corrigi alguns alunos, já enviaram. Mas aqueles alunos que ainda não enviaram, estarei aqui sempre disposto a ajudá-los, tá bom? Se alguém tiver alguma questão aí que esteja com dificuldade na lista, também pode estar conversando com o professor aí que vai te dar um apoio, né? De como resolver a questão. Tranquilo? Beleza. Então, a missão de hoje é essa, tá? Vocês vão resolver aí no livro didático a questão 1, 3 e 4, tá bom? E a livro de atividade, a questão 7 a 14. Bom, alguns alunos ainda não enviaram as páginas corrigindo, tá? Resolvidas, mas eu espero que vocês enviem para o professor aí, com certeza fazer a correção com vocês, tá bom, pessoal? Bom, então nós vamos finalizando aqui nossa aula. Desejo a você e a sua família um bom final de semana. Qualquer dúvida que você tiver aí sobre o conceito matemático, pode estar enviando aqui o professor Euler, tá bom? Curiosidades também, você pode estar falando, professor, eu li um livro, eu vi num site isso, a informação complementar, uma curiosidade sobre matemática. Eu gosto muito de alunos curiosos e eu gosto de saber que o aluno é participativo dessa maneira, tá bom? Trazendo dúvidas. E eu não tenho dúvida do meu trabalho. O que eu gosto é que o aluno participe, traga informações diferentes, né? Professor, tem uma ideia legal, uma aula, tudo isso vale a pena, né? Nós estamos aqui para aceitar, tá bom? A opinião de vocês. E é claro que a opinião de vocês enriquece o nosso trabalho, tá bom? Bom, então vou me despedindo de vocês. Fiquem todos com Deus aí, tá bom? A família de vocês, que todos continuem bem.
para a nossa próxima semana começarmos com bastante energias positivas. Bom, finalizo por aqui o nosso encontro. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro. Bom final de semana aí, pessoal, para todos vocês, tá bom? Finalizar aqui. Tchau, tchau.